Olá, pessoal estudioso, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos resolver algumas questões de português da queridinha do Brasil, né? Ou nem tanto assim para algumas pessoas. É da banca CESP e Sebrasp. Mas primeiro eu quero pedir vocês que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam. É só dar um cliquezinho aqui embaixo em inscrever-se, tá? Isso nos ajuda muito e ajuda também a disseminar o conhecimento aí para as pessoas. Segue a gente também lá no Instagram. Lá a gente tem várias dicas e conteúdos diários, né? Mais interação do que aqui no YouTube, tá? Vamos lá. Para resolver as primeiras duas questões, nós vamos precisar ler esse texto e eu vou ler para vocês. Assim como da outra vez, né, que eu resolvi as questões, eu vou ler rápido, tá, gente? Não vou demorar muito para que o vídeo não fique muito extenso. Mas se você quiser parar o vídeo, ler novamente, analisar as questões, fique à vontade. E depois eu vou falar o gabarito comentado com vocês. Se você ainda não assistiu outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link do último vídeo que a gente fez de português, tá? Vamos lá. Na década de 50, cresceu a participação feminina no mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou em serviços públicos. Surgiram então mais oportunidades de emprego em profissões como as de enfermeira, professora, funcionária burocrática, médica, assistente social, vendedora, as quais exigiam das mulheres certa qualificação e, em contrapartida, tornavam-nas profissionais remuneradas. Essa tendência demandou maior escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status social das mulheres. Entretanto, eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino nessa época. Como as mulheres ainda eram vistas prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia de incompatibilidade entre casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social. Um dos principais argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, a mulher deixaria de lado os seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido. Ameaças não só à organização doméstica, como também à estabilidade do matrimônio. Questão número 1. Na linha 19 do texto CG4A1-2, os dois pontos foram utilizados para introduzir uma ressalva, enumeração, enunciação, hipótese, explicação. Questão 2. Infere-se do texto que na década de 50 as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho remunerado, começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho, conquistaram o direito de exercer determinadas profissões, começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida doméstica, superaram os preconceitos que as impediam de ingressar no mercado de trabalho remunerado. Para as próximas questões, nós vamos utilizar esse segundo texto. O peso de Eurídice se estabilizou, assim como a rotina da família Guzmão Campelo. Antenor saía para o trabalho, os filhos saíam para a escola e Eurídice ficava em casa, moendo carne e remoendo os pensamentos estéreis que faziam da sua vida infeliz. Ela não tinha emprego, ela já tinha ido para a escola e como preencher as horas do dia depois de arrumar as camas, regar as plantas, varrer a sala, lavar a roupa, temperar o feijão, refogar o arroz, preparar o soufflé e fritar os bifes. Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. No entanto, o que lhe deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem, sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. E foi assim que concluiu que não deveria pensar e que, para não pensar, deveria se manter ocupada todas as horas do dia, e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Eurídice jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés em um laboratório e não ousaria escrever versos, mas essa mulher se dedicou à única atividade
permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Todas as manhãs, depois de despertar, preparar, alimentar e se livrar do marido e dos filhos, Eurídice abriu o livro de receitas da tia Palmeira. Questão número 3. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso se suprimisse do texto a partícula C, a vírgula imediatamente após para não pensar, o vocábulo já, o vocábulo ela, em ela já tinha ido para a escola, o acento do vocábulo que. Questão 4. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso: afirmativa 1. Os dois pontos imediatamente após diárias na linha 19 fossem substituídos por uma vírgula. Afirmativa 2. O vocábulo estéreis na linha 4 fosse substituído por desnecessários. Afirmativa 3. Se inserisse no trecho, nunca poria os pés em um laboratório e não ousaria escrever versos nas linhas 20 e 21, uma vírgula logo após o laboratório, e o vocábulo não fosse substituído por nem. Assinale a opção correta. Nenhum item está certo. Apenas o item 1 está certo. Apenas o item 2 está certo. Apenas o item 3 está certo. Todos os itens estão certos. Questão 5. No trecho, e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Da linha 17 a 20 do texto, o vocábulo demandas foi empregado no sentido de diligência, exigência, determinação, desígnio, busca. Questão 6. A personagem Eurídice é expressamente caracterizada no texto como uma mulher introspectiva, ousada, infeliz, proativa, brilhante. Questão 7. Infere-se no texto que a personagem Eurídice dedicava-se à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Ela alimentava aversão aos estudos acadêmicos. Essa atividade consistia em uma das suas habilidades natas. Ela tinha receio de fazer um curso superior. Essa atividade permitia expandir suas relações interpessoais. Pessoal, então agora nós vamos iniciar o gabarito comentado. Se você ainda não finalizou as questões, pare o vídeo, retorne nos textos, leia com calma, atenção, não tenha pressa de responder. Então vamos lá. Questão 1. A alternativa correta é a letra E, explicação. Os dois pontos utilizados na linha 19 exprimem uma explicação. Eu deixei aqui no vídeo o trecho onde estão os dois pontos na linha 19. E esses dois pontos, ele introduz um esclarecimento a respeito do que já foi mencionado anteriormente. Então, as ameaças, não à organização doméstica, como também a estabilidade no matrimônio, refere-se ao fato da mulher deixar de lado seus afazeres domésticos devido, à profissão. A questão 2, a resposta correta é a letra D. Na década de 50, as mulheres começaram a seguir determinado caminho que influenciou sua relação com a vida doméstica. Elas começaram a ir mais para o ambiente profissional, trabalhar fora de casa, e isso interferiu no seu meio ali familiar, dentro de casa. Então, começou a fazer algumas alterações na sua vida, com esposo, filhos, a questão de arrumação de casa que antes não tinha. Aqui nesse trecho que eu deixei, fala exatamente isso. Essa tendência demandou maior escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status social das mulheres. Ou seja, aí já deixa claro que alguma coisa mudou. Entretanto, era nítido os preconceitos que cercavam o trabalho feminino nessa época. Como as mulheres eram ainda vistas prioritariamente como donas de casa e mães, então elas eram prioritariamente vistas como dona de casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre o casamento e a vida profissional tinha grande força no imaginário social. Então, essa dificuldade de conciliação entre casamento e a vida profissional fora de casa ainda
interferir aí na vida das mulheres. Questão 3. A resposta correta é a letra D. O vocábulo ela, em ela tinha ido para a escola, poderia ser suprimido do texto. Por quê? Ele já havia sido citado anteriormente naquela frase. Então, se fosse suprimido, né, na frase, ela não teria efeito, continuaria sendo como se fosse um sujeito oculto, né, que a gente conseguiria compreender que tinha ido para a escola era ela, porque já tinha sido citado antes no texto, tá? Questão 4. A alternativa é a letra B. Apenas o item 1 está correto. A afirmativa 1, ela está correta porque sim, quando você tem 2 pontos e ele está vindo como um aposto explicativo, você pode substituir sim por vírgulas. A afirmativa 2 está incorreta porque estéreis significa escassez, improdutivo e ineficaz, que não tem o mesmo sentido de desnecessário. E na afirmativa 3, o e, mas não, ele não pode ser substituído por um e nem, porque o e mais não já significa nem, sem o e, tá? Sem esse e aqui, é nem. Seria, no caso, teria que ser substituído só por nem. Então, ele teria que suprimir o não. Ele teria que, na verdade, ser suprimido o e, não, por nem, e não somente o não. Na questão 5, a alternativa correta é a letra B, exigência, e pergunta por qual outra palavra demanda poderia ser substituída no texto e manter o mesmo sentido. Coloquei aqui o significado de demanda é manifestação de um desejo, pedido ou exigência. Então, seria a palavra correta que poderia ser empregada no sentido, tá? Questão 6. A personagem Eurídice é expressamente caracterizada como uma mulher. A questão correta é a letra E, brilhante. É claro que ao ler o texto a gente pode ver que talvez ela seja uma mulher frustrada, uma mulher infeliz, que ela queria fazer outras coisas da vida, mas resolveu se acomodar em casa. Ok. Mas aí pergunta o que é caracterizado expressamente no texto. Então não é algo implícito, é algo expresso no texto. E o que foi expresso era, como diz aqui no trecho, porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Então, está expresso, dito, você consegue visualizar no texto. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. Então, é o que expressa no texto ela ser uma mulher brilhante, apesar de não ter aproveitado isso no texto, que a gente pode, né, analisar implicitamente aí. Gente, na questão 7, a alternativa correta é a letra A. Eurídice se dedicava à culinária porque essa atividade era um meio de expressar suas potencialidades. Eu deixei o trecho aqui que fala sobre isso. Eu vou ler só o final porque dá para entender bem. Eurídice jamais seria engenheira, nunca poria os pés em um laboratório e não ousaria escrever versos, mas essa mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Ou seja, a culinária, ela reveste todas essas habilidades que ela tem junto, né? Um certo quê de engenharia, de ciência e de poesia. Então, é um meio dela expressar todas essas potencialidades dentro de casa, que é através da culinária. E é isso aí, pessoal. Esse foi nosso primeiro vídeo, tá? Da Banca CESP Sebrasp. Vão vir outros vídeos de português. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Como eu disse, isso nos ajuda muito, ajuda a alcançar outras pessoas também, que assim como você, precisam estudar e serão os próximos aprovados nos concursos. Siga também a gente lá no Instagram e se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no direct do Instagram ou então deixar algum comentário aqui embaixo. Muito obrigada!